codificando Mas aquela se você feature, um junta um monte botão. de coisa pequena, se você junta um monte de coisa pequena, você tem uma coisa grande, né? Não, mas a feature de uma semana, que a gente começou ontem, né? A feature de uma semana, o cara tem um código pequeno Esse é um outro para ponto, testar. esse é um outro ponto que eu tinha também uma questão para colocar para vocês. De certa forma, essa coisa se interage. É sobre o item 5 da pauta que eu preparei para a gente. Uma outra dúvida é sobre a liberação de novas features. A liberação de novas features. Bom, Você me comentou, uma feature pequena, né? A mentalidade de projeto, você tem várias features pequenas que são tratadas como uma unidade, que é o projeto, né? Se a gente pensar na mentalidade cascata lá atrás. Se a gente avançar um pouco, a gente vai ter as releases, que vai ser um conjunto de features, né? Então, eu percebo que nesse contexto DevOps, eu consigo trabalhar sem a figura do projeto e eu consigo trabalhar sem a figura da release. Eu consigo trabalhar numa atomicidade, como você falou, de pequenas features, né? Então, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: o que muda no contexto do DevOps quando a gente fala de gestão de mudança e configuração, né? Sendo mais específico, né? Se a gente tem assim compartimentos que agregam diferentes solicitações do usuário, diferentes features, né? Como é que se trata essa pulverização dessas features, né? De uma tal forma que a coisa possa ser gerenciável. Porque, pela minha experiência, é muito fácil, quando você não tem um compartimento para agregar essas features, né? O negócio virar um caos. Você entregar determinada feature que conflita com outra ali que estava pendente de entregar, né? E essa coisa do pequeno acaba se tornando grande, porque você junta várias pequenas coisas, você tem uma coisa grande, né? Então, com base nesse, né, pegando o gancho, né? Você comentou das pequenas features, como é que se faz nesse mundo para a pessoa não se perder na imensidão de requests, né? Acho que seria essa a pergunta. Como é que a gente faz para não se perder nesse contexto? Bom, ah, quando você cria, aí vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir responder a tua pergunta, Marcelo, completa aí. Quando Se a gente... você não se preocupa se você conseguir, você vai elaborando, Tá, que aí a gente vai, tá bom. vai chegando numa conclusão. Fica à vontade. Não, beleza. Na verdade, eu não sei nem se eu consegui expressar bem qual é a minha dúvida, né? Eu acho que eu entendi. É como que a gente não se perde num mundo que eu trabalho com pequenas features, né? Sem uma forma de agregar aquilo numa release, sem uma forma de agregar aquilo num projeto, sabe? É nesse sentido. Uhum. Não, beleza. É porque quando a gente está trabalhando, né, nesse formato, né, pensando ali no DevOps, trabalhando colaborativamente, pensando ao mesmo tempo na infra e ao mesmo tempo ali com o desenvolvimento, com o produto que está sendo criado, a gente pode estar trabalhando, por exemplo, com várias, né, como o Azure chama ali de branches, né? Então são várias ramificações que você pode estar direcionando o teu produto, né? Então, acaba que você não fica tão solto assim, porque se você fica desacoplado muito tempo fora da master, em algum momento aquilo ali, na hora de você fazer o merge de novo, você não vai conseguir. Então, é ideal que você faça, como o Marcelo falou, né, pequenas entregas, sempre acoplando isso né, na ramificação principal, que é até errado agora, até me corrijam aí. Eu acho que está até errado falar que a ramificação principal é a master. Tem um outro nome agora. Tem quase certeza. Amém. É o É nome que você main. quiser, né? Obrigado, Amém. é a main. Amém. Então você coloca você tem que estar sempre colocando na main. E aí, por isso, tem até aquele lance que eu falei mais cedo, da pull request, né? Então você criar regras para essa pull request. Porque quando a gente não tem essas regras, qualquer commit ela vai para main e ela vai tentar entrar, o próprio Azure vai ver ali, né, se tem algum conflito ou não, falando de código, mas a gente precisa, por exemplo, pensar nas regras. Por exemplo, lá nessa empresa que eu já passei, a gente criou algumas regras, por exemplo, precisava de 2 pessoas analisarem o teu código
para aceitar aquele pull request. Tinha que ter teste, né, testes unitários. Tinha que estar associado pelo menos a uma tarefa ou uma história dentro do board, para justamente a gente evitar perda desse rastreamento, porque realmente, como você falou, Carlos, é muito possível que se perca esse código quando você tenta te olhar, por exemplo, o histórico lá, o log. Agora, quando você tem tudo isso traqueado, fica muito mais fácil de você saber de qual sprint, qual história de usuário, quem foram as pessoas que aprovaram, por que elas aprovaram, ou se ela mandou de volta e a pessoa, qual foi o novo código que ela submeteu. Então, eu acho que políticas de pull request é algo que ajuda muito a você não se perder para onde que o seu software está caminhando, entendeu? Legal. Então a palavra-chave aí é políticas de pull request, né? É a É, expressão-chave. eu ainda Agora, digo, só complementar, Cadu, isso você descobre na forma que você vai escolher a tua política de branch. Pull request faz parte, né? Então, se eu parto, por exemplo, o Spotify, que é o Trunk Based Developer, aí ele encaixa perfeito nesse ponto de features pequenas, né? Mas é um risco, tudo é um risco. Eu já comito direto na main, né? Então, quando eu tenho Trunk-Based Developer, eu já estou direto na main. Então, crio meus testes, rodo meus testes, isso funciona bem, empresas têm um backlog de teste muito grande. Então, quando eu comito na main, eu já tenho certeza que passou meu teste unitário, meu teste automatizado, eu fiz meu teste automatizado para esse pedaço pequeno que eu fiz, que é uma semana, essa feature não pode durar mais de uma semana, essa branch. Ou eu posso escolher, eu tenho um projeto muito maior, assim eu posso escolher um kit flow. Aí um kit flow eu vou na feature, aí da feature eu escolho quando eu vou ter o release, então eu vou ter release semanais. Aí na minha política de branch já vai dizer muita coisa da forma que eu quero trabalhar, né? o Marcelo, pelo que você e o Fabrício estão falando aí, um componente crítico aí de sucesso disso, porque o negócio é muito pulverizado mesmo, né? O Fabrício comentou da coisa é uma política, não é assim um agente, não é uma pessoa que está orquestrando isso. Não. Ou não? Existe a figura de uma pessoa que esteja orquestrando isso? Cara, Quem está orquestrando isso? eu, Quem? eu fiz essa pergunta uma vez, a gente fez uma mesa redonda no Jornal Colaborativa sobre políticas de branch. E é Não sou exatamente um aquilo. idiota, né? Faz sentido o que eu estou perguntando. Mas eu perguntei se o gerente de configuração onde fica, né? Porque eu trabalhei, o Rup tinha uma figura gerente de configuração, então essa figura meio foi para o Tech Lead. Então, coitado do Tech Lead faz mil coisas e ainda assumiu o papel do gerente de configuração, né? O Tech Lead diz quando vai montar a branch develop, diz quando vai montar, junta com os outros Tech Leads, quando vai montar a branch de delivery, de release, desculpa. Então, é uma figura que foi absorvida pelo Tech Lead, mais um papel. Aí Tech ele que Lead. orquestra Não, tudo, perfeito, perfeito. hoje em Tech dia. Lead. Agora, então a gente tem a figura das políticas e do Tech Lead. Eu queria dar um passo para trás, né? Porque para essas demandas, o Tech Lead ele trabalha com os devs, né? Com os desenvolvedores, né? Exatamente. Sim. Para isso chegar nos desenvolvedores, teve um trabalho prévio de alguém que pegou uma ideia de negócio e transformou aquela ideia de negócio em novas features, em mudanças no produto. Não é o Tech Lead que faz isso, né? Isso é um negócio que vem do É, negócio, né? é uma Não é... política. Cada feature que você está falando vira uma branch. É o básico do Git Flow. Vamos falando do Git Flow, que é o universal. essa interface entre esse cara que eu acabei de falar, ou esses caras, que pegam as ideias de negócio e lapidam essas ideias de negócio, transformam isso em features, né? É o cara que cria o desenho, eu chamo isso de desenho de solução, o cara que cria o desenho de solução, né? Então, o cara que cria o desenho de solução é o cara que está sincronizando o produto de software com o negócio, que tem marketing envolvido, né? Marketing, tem questão de infraestrutura logística que está associado a isso, tem treinamento, muitas vezes, está associado a isso. Então, o software ele é um componente de um sistema mais amplo, né? Então, quando a gente fala de gestão de software, uma coisa que me vem muito à cabeça é essa integração do software com esse ambiente mais amplo com o qual o software está interagindo. O Tech Lead não cuida desse ambiente mais amplo como um todo, concorda? O tech lead, arquiteto, né? Cada empresa chama de É, um jeito, é né? mais, é mais ele está mais dentro ali do software, né? Isso. Então, o que eu estou buscando nesse papo é tentar identificar onde que é o espaço da interseção
entre esse agente que está no plano do negócio, né, desenhando essa solução, com os devs, com os tech leads, com os arquitetos, com esse mundo da TI, né, com esse mundo da TI. Então, essa interface, onde é que fica essa interface? Eu sei que tem de tudo, eu imagino que tem de tudo, não tenho a menor dúvida disso. Mas se a gente pensar em termos de melhores práticas, né? O que vocês veem assim com boas práticas nesse sentido? Olha, eu acho que quando a gente aproxima de áreas, isso tudo flui muito melhor. Então, eu digo por, mais uma vez, experiência de uma empresa que eu já passei, onde tudo era muito segregado. Tinha a área de marketing, que cuidava da área de marketing, tinha um comercial, que cuidava ali do comercial, de vendas e tudo mais. Tinha o time de desenvolvimento, que cuidava só do desenvolvimento do software em si, e tinha o pessoal lá da infra, que ficava até num outro prédio. E a comunicação era muito difícil. Então, fazia com que todo esse sistema, e ainda tinha um pessoal de vendas, que era lá do outro lado também, que cuidava de vendas e o de pós-vendas também. Então, fazer todo esse sistema, toda essa engrenagem funcionar, isso era muito complexo, muito complexo. Então, e aí é o lance que eu falei mais cedo, da cultura. Quando a gente começou a entender, a empresa, né, começou a entender que mexendo na cultura, isso começa a facilitar um pouco mais as coisas, a gente começou a fatiar essa grande roldana, né, essa grande engrenagem, e trazer para dentro da squad. A gente deixou de ser um time de desenvolvimento, né? Então, a gente tinha as squads. Tinha uma squad, e essa squad tinha o PO, tinha o analista de requisitos, tinha o QA, tinha o cara da infra, tinha o DBA, tinha o arquiteto, tinha a menina do pré-venda e o do pós-venda. Então, quando isso todo mundo ficou junto, trabalhando, juntos, pensando no sistema, cada um nessas reuniões, principalmente nas reuniões de planejamento, de estratégia, isso fica muito mais fácil de você identificar aonde que está a dor de cada um, aonde que está os pontos de bloqueio, aonde que estão os impedimentos, aonde, às vezes, uma ideia que nasceu lá atrás, que iria nascer lá atrás, o cara já lá na ponta já está vendo, cara, não traz isso desse formato, no formato desse campo, desse jeito, porque vai causar impacto assim, assim, assado. Então, pensando, eu diria que é o famoso modelo Spotify, que já nem é mais tão famoso assim. Eu acho que funciona bem, não é uma regra que tenha que funcionar em todos os lugares, né? Existem outros modelos, né, que funcionam também por aí, o modelo de guilda, modelo de squad, de tribo. Então, Ou seja, esse tema que eu coloquei, que é da integração do dev, do desenvolvimento, com as outras áreas do sistema maior no qual o software se insere, isso não é o DevOps que resolve isso, né? O DevOps ele se insere nisso, ele traz ganhos para o desenvolvimento ser uma coisa mais integrada, como você colocou, porém, ainda segue sendo necessário você ter uma visão de integração de um nível mais alto, né? E o DevOps ele está subordinado a isso, né? De certa forma. É isso que eu entendi? Eu acho que o DevOps é um pedaço. Eu acho que hoje em dia você pode explorar cada vez mais. É muito comum hoje em dia a gente já ouvir DevSecOps, QAOps, ProductOps. Então, são cada vez abrangências com tamanhos diferentes para poder abraçar cada vez mais, mas sempre pensando na ponta a ponta, né? Ao invés de você deixar muito segregado o Ops com o Dev, junta e faz o DevOps. É o que o Marcelo falou agora há pouco. Começa fazendo pequenos movimentos, junta aqui o DevOps, começa a trazer o QA, começa a trazer a galera cada vez mais próximo, e o sistema como um todo começa a ver valor nisso, o próprio time começa a querer pular para dentro, sabe? Entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Como que se chama o cenário no qual eu tenho o gerente de produto, que na minha cabeça, o sujeito que integra todos esses elementos desse sistema mais amplo é o gerente de produto, né? Uhum. Então, qual que é o nome que se dá a um DevOps em que eu tenho o gerente de produto parte dessa integração? Porque eu entendo que esse gerente de produto é o cara que... Você está lendo meu pensamento, Gadu?
coisa Consegui estranha. fazer a pergunta, senhores? Não, você Consegui foi fazer a falar, pergunta? você acabou de perguntar o que eu ia responder, pô. Que tá lendo meu pensamento, cara. Pô, não, é o gerente de produto, né? Muitos lugares é o cara que está assumindo. O Product Owner, ele ficava muito dentro do desenvolvimento. Foi até meio justo, eles migraram com o nome de Product Manager, que saiu um pouco da caixa da squad de desenvolvimento apenas, o cara estar numa ponta de uma tribo, então o cara consegue, na Product Manager, ter essa visão geral dessa integração, né? Com comercial, com vendas, com tudo. Então, alguns lugares faz exatamente o que você falou, o gerente de produto. O cara consegue, eles até exigem uma visão de marketing, né? Você vê, às vezes, Mas tem chamada um de nome para isso, Product o Marcelo? Manager. Que, por exemplo, tem a figura lá do DevSecOps, né? É como o Marcelo, o Fabrício falou lá, tem um monte de ops agora, né? Né? Então, existe um nome para isso, um cenário no qual eu tenha, né, essa figura do gerente de produto, né, participando da cadência, né, como parte integral. Tem um nome para isso? Ou não? Eu diria que é Product Manager mesmo, né, Marcelo? E o DevOps pode Não, né? ajudar nas métricas, né? Vai no É, Command Flow, dependendo do nível, os caras não é mais TI, tem um viés de TI, ele pode ir atrás das métricas, ser meio um cara, um orquestrador, né? Ver o cycle time e tudo, pode isso. estar na visão do Product Manager também, né?